Fala, meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Estou muito contente de você estar aqui assistindo a esta aula. Então, hoje nós vamos falar sobre construção de imagem nos espelhos esféricos, côncavo e convexo. Então, vem comigo. Aqui, ó, construção geométrica de imagens nos espelhos esféricos, côncavo e convexo. Esse assunto está dentro da ótica geométrica, é a continuação dos espelhos esféricos. Então, no espelho côncavo, nós temos 5 casos para construir a imagem. Dependendo da posição que o objeto se encontra do espelho, nós temos uma imagem diferente formada. Então, vamos a eles, ó. Aqui eu tenho o primeiro caso. Então, nós temos o espelho côncavo. Vejam que eu risquei a parte de fora, a parte de dentro é que está refletindo a luz. Aqui eu tenho vértice do espelho, foco principal, centro de curvatura e o eixo principal aqui, ó. O objeto está aqui, ó, O de objeto, ele está antes do centro de curvatura. No segundo caso, ele está no centro de curvatura. No terceiro caso, ele está entre o centro de curvatura e o foco. No quarto caso, ele está no foco. E no quinto caso, ele está entre o foco principal e o vértice. Então, para cada posição do objeto, nós temos uma imagem formada. Então, vamos ao primeiro caso. Lembram que nós temos 4 raios notáveis. Desses 4, eu vou usar 2 daqueles, quaisquer, para determinar a imagem. Então, o primeiro raio de luz, olha aqui, raio de luz sai do objeto paralelamente ao eixo principal. Então, ele sai do objeto paralelo ao eixo principal. Aqui está, ó. Ele toca no espelho e reflete no espelho, passando pelo foco principal, ó. Aqui, ó. Este é o primeiro raio que eu usei. Paralelo, bate no espelho, reflete e passa pelo foco. O outro raio de luz que eu vou usar é esse aqui, ó. Ele sai do objeto, passando pelo foco principal, toca no espelho. Quando ele reflete paralelamente ao eixo principal. Aqui, ó. Então, está aqui. Vejam que esses raios refletidos, eles se encontraram aqui, ó. Então, aqui está a imagem formada. Vou desenhar a imagem formada aqui. Vejam que o raio de luz saiu da pontinha do objeto. Eles vão se encontrar na pontinha da imagem. Então, está aqui a imagem desse objeto. Esta imagem possui algumas características. Então, vamos lá. Essa imagem, vejam que ela é para baixo, o objeto para cima. Então, nós falamos que a imagem é invertida em relação ao objeto. Então, nós temos aqui a imagem invertida. Essa imagem é menor que o objeto. Estamos vendo claramente que ela é menor que o objeto. E detalhe importante, vejam quando esses raios de luz refletiram, efetivamente eles se encontraram aqui. Então, nós falamos que a imagem é real. Então, aqui estão as características da imagem nesse primeiro caso. Agora, vamos ao segundo caso. Nesse segundo caso, o objeto está no centro de curvatura. Então, eu vou usar esses raios aqui que eu usei. Pode ser qualquer 2 daqueles 4. Então, estou usando esse aqui, o raio de luz sai do objeto, paralelo ao eixo principal. Nós já sabemos que ele vai passar no foco. Aqui está, no foco. Aí, agora, eu vou usar outro. Raio de luz sai daqui, passa no foco e reflete paralelo ao eixo principal, ó. Aqui está. Vejam que os raios de luz se encontraram neste ponto aqui, ó. Então, a imagem deste objeto está aqui, ó.
Olha a imagem aí. Ou seja, essa imagem, ela é invertida em relação ao objeto. Então, vou escrever aqui, ó, ela é invertida em relação ao objeto. Essa imagem é igual, ou seja, o mesmo tamanho que o objeto. Então, eu vou escrever aqui igual. E vejam que os raios refletidos se encontram efetivamente neste ponto. Então, ela é real. Então, está aí as características da imagem nesse segundo caso. Ó, no terceiro caso, o objeto está entre o centro de curvatura e o foco principal. Então, vou usar 2 daqueles 4 raios de novo. Então, vai ficar aqui, ó, raio de luz. Eu prefiro usar esses 2, mas pode usar qualquer 2 daqueles 4. Raio de luz sai do objeto, paralelo ao eixo principal. Ele vai refletir no espelho, passando pelo foco. Aqui está. Agora, o raio de luz sai do objeto. Ó, sai do objeto, passando pelo foco, ó. Ele vai refletir paralelamente ao eixo principal, ó. Então, vê aqui se está paralelo direitinho. Ó, paralelo ao eixo principal. Então, apenas vou. Vejam que esse daqui não se encontrou com esse porque está curto. Então, vou apenas prolongar ele aqui, ó. Olha, prolongando ele. Então, está aqui. Vejam que eles se encontraram aqui. Então, é onde está a imagem. Aí eu venho aqui, ó, e desenho a imagem. Olha aqui a imagem deste objeto. Então, essa imagem é invertida em relação ao objeto. Vou escrever aqui, ó, invertida em relação ao objeto, para baixo, objeto para cima. Ela é maior que o objeto. E ela é real porque os raios refletidos se encontraram neste ponto efetivamente. Agora, o quarto caso, o objeto está no foco principal. Então, mesmo esquema, vou usar 2 daqueles 4 raios notáveis. Então, está aqui, ó, primeiro raio de luz, incidindo paralelo ao eixo principal e refletindo, passando pelo foco. Tá aí, ó. Agora eu não posso mais usar aquele que passa no foco e incide no espelho. Eu vou usar outro, ó. Ele sai do objeto, incide no vértice. Agora, aqui você tem um ângulo que tem que ser exatamente o ângulo de reflexão. Então, ele vai incidir aqui e vai refletir com o mesmo ângulo. Aqui, ó. Ele reflete com o mesmo ângulo. Aí está. Vejam que esses 2 raios de luz refletidos, eles são paralelos, então eles não se encontram. Se eles não se encontram, não tem uma imagem definida. Ou seja, lá no infinito nós temos uma mancha luminosa. Então nós falamos que aqui a imagem é imprópria. Imagem imprópria. Entenda aqui que quando eu falo imprópria é que não tem uma imagem formada, tem uma mancha. Por isso, nós chamamos de imprópria. Não há uma imagem formada definida. Ó, agora vamos ao quinto caso. O objeto está entre o foco principal e o vértice. Então, eu vou usar 2 daqueles 4 raios de novo. Então, aqui nós temos, ó, raio de luz, sai do objeto, paralelo ao eixo principal. Aqui está. Ele vai refletir passando pelo foco. Aqui está. Agora, eu não consigo sair do objeto e incidir no vértice para tocar no espelho. Vou usar esse meio aqui, ó. Sai do objeto, incide no vértice. Ângulos iguais. Ó, ângulos iguais aqui. Aqui está, ó, ângulos iguais. Ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Aqui.
Aí, ó. Vejam que esse raio que refletiu aqui e este daqui, eles não são paralelos entre si. Então, para ter um ponto de encontro, você tem que prolongar ele para lá, ó. Olha, eu vou prolongar ele para lá. E vou prolongar isso aqui, ó. Ó, vou prolongar aqui. Então, eles vão se encontrar aqui em cima, ó. Então, se eles se encontram lá em cima, aqui eu tenho a imagem formada, ó. Aqui está a imagem formada deste objeto. Vejam que o encontro se deu pelo prolongamento dos raios refletidos. Então, a imagem se deu aqui, ó, pelo prolongamento dos raios refletidos. Então, neste caso aqui, só vou arrumar aqui porque fica meio torto. Aí, então, essa imagem tem algumas características. Então, vejam que ela é objeto para cima e imagem para cima. Então, nós falamos que a imagem é direita ou direta, tanto faz. Essa imagem é maior que o objeto, estou vendo claramente que a imagem é maior que o objeto. Agora vejam que esses raios refletidos, eles vêm para cá. Para ter o ponto de encontro, eu tive que tracejar esses raios de luz para ter o ponto de encontro. Então, nós falamos que ela é virtual. Então, aí está as características da imagem formada nesse quinto caso, no espelho côncavo. Agora vamos ao espelho convexo, que tem um caso único. Não importa a distância que o objeto está do espelho convexo, você vai ter apenas uma imagem formada. Então vejam que agora a parte que reflete a luz é a de fora, a externa. Por isso espelho convexo. Então eu vou usar 2 daqueles 4 raios notáveis. Então o raio de luz incide paralelo ao eixo principal. Aqui está, ó. Vejam que quando o raio de luz bate no espelho, ele reflete. Só que ele vai refletir numa direção que passe no foco, ó. Aí você vai tracejar aqui e para lá a reta cheia, ó. Aí está. Agora eu vou usar outro raio. Sai do objeto, incide no vértice. E nós já vimos que ele sai com o mesmo ângulo aqui, ó. Ó, ele sai com o mesmo ângulo aqui. Aqui está o mesmo ângulo. Vejam que esse raio de luz aqui e este daqui não se encontram. Para ter o ponto de encontro, eu tenho que tracejar aqui, ó. Olha. Ó, tracejei e tem o ponto de encontro aqui, ó. Esse ponto de encontro vai falar para mim que a imagem está aqui, ó. Olha a imagem aqui. Assim como nos outros, essa imagem também tem características. Ela é direita em relação ao objeto. Então, nós falamos que ela é direita ou direta, por quê? Porque o objeto está para cima, imagem para cima. Ela é menor que o objeto e o ponto de encontro aqui se deu pelo prolongamento dos raios refletidos. Então, ela é também virtual. Vejam que, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, nós temos imagem virtual. Qual é a diferença? É que no espelho côncavo, a imagem virtual é maior que o objeto. No espelho convexo, a imagem virtual é menor que o objeto. Então, está aí a construção das imagens dos espelhos côncavo e convexo. Agora, vamos fazer um exemplo para fixar isso aí que nós falamos. Então, vamos ao exemplo. Ó, no diagrama, AB é um objeto real, a linha B' é a sua imagem, está aqui, ó, fornecida por um espelho esférico, cujo eixo principal é x, x'. Determine graficamente a posição do espelho, ou seja, onde o espelho está aqui.
ele quer que você determine também o centro de curvatura desse espelho e o foco principal. Bom, olha só. Se nós estamos vendo que essa imagem é direita em relação ao objeto, se ela é direita, ela é virtual. Então, nós já vimos que o espelho que fornece imagem direita virtual pode ser côncavo ou convexo, sendo que esta imagem é menor que o objeto. Então, só quem fornece uma imagem direita e menor que o objeto é o espelho convexo. Então, já sei que o espelho aqui é convexo. Agora, onde ele estaria aqui? Ou onde ele está aqui? Você vai fazer assim, ó. Você vai inverter ou o objeto ou imagem. Tanto faz. Eu vou inverter o objeto. Então, vou ver a medida do objeto aqui. Está aqui, ó. Vou inverter o objeto, então ele vai estar aqui, ó. Ó, esse pontinho aqui é onde está a inversão do objeto. Desse ponto, que é a inversão do objeto, você traça uma reta até a ponta da imagem, ó. Então, aqui, ó, neste ponto aqui, é onde está o espelho. Então, este ponto aqui é o vértice do espelho. Eu vou só desenhar esse espelho aqui, ó. Então, aqui está o espelho, ó. Aqui está o espelho, está nesse ponto aqui. Então, aqui está o espelho, ó. Se esse espelho é convexo e o objeto está aqui, ele está na parte de fora. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Então, você vai riscar aqui, ó. Aqui e aqui. Olha, indicando que a parte de fora é a parte que reflete a luz e o objeto está aqui. Então, este ponto aqui é o vértice onde está localizado o espelho no eixo principal. Agora, falta a gente descobrir o centro de curvatura. Para você determinar o centro de curvatura, você não precisa inverter nada. Você traça uma reta direta da ponta do objeto à ponta da imagem, ó. Então, tá aqui, ó. Continua. Vou continuar até o eixo principal, ó. Então, está aqui. Este ponto aqui, ó, é o centro de curvatura. Então, traça uma reta direta da ponta da imagem, da ponta do objeto à ponta da imagem, até tocar no eixo principal. Então, está lá. Agora, ele quer saber onde está o foco principal. Se aqui é o segmento CV, ó, CV, o foco principal é o ponto médio desse segmento. Então, você vem aqui, ó, essa medida aqui. Então, o ponto médio está aqui, ó. Aqui é o foco. Na metade desse segmento CV. Então, tranquilo aí? É isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. E agora não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí para outras pessoas poderem ver. Valeu, galera!